Vamos treinar com questões de concursos de conjunções. Aqui, a banca diz, além disso, aí ela destaca o além disso e o no entanto, e aí diz, funcionam como mecanismos de coesão sequencial, estabelecendo relação entre partes do texto e permitindo a progressão textual. Certo ou errado? Há questões que a impressão que eu tenho é a de que a banca fez a questão para ela curtir. Para ela falar, que coisa linda que eu estou escrevendo. Se você parar para... Desculpe, eu tenho que falar isso. E aí o aluno fala, o que você quer saber? Mas ela vai falar assim, a banca, não foi com você não, era comigo. Ó, presta atenção. O que ela quer? Então, Sebrasp, você tem de, primeiro, o que você está me perguntando mesmo, banca? Então, vou devagar. Ela pega duas expressões, além disso e no entanto. Aí ela pergunta assim, primeiro, funcionam como mecanismos de coesão sequencial. Então, vou traduzir. Coesão é ligação. O que é coesão? Ligação. O além disso e o no entanto fazem ligação? Estou traduzindo as coisas aqui para você. Fazem ligação? Sim, porque são conectores. Ligam o que veio antes ao que vem depois. E o no entanto também, porque ele está ligando o que veio no parágrafo anterior ao que vem depois. Então, ó, funcionam como mecanismos de coesão? Sim. Sequencial. Lá vou eu de novo traduzir. Sebrasp é assim, você vai traduzindo. Sequencial. Sequencial vem de sequência. Como assim sequencial? Sim, porque eles, ao conectarem, eles dão sequência ao texto. Então, eles ligam o que veio antes, apresentando o que vem depois. Apresentando novas ideias, dando sequência. Sequencial porque dão continuidade, sequência ao texto. Óbvio. Entendi. Isso foi só para ficar bonito. Aqui entre nós. Estabelecendo relação entre partes do texto. Sim, já falei que sim, Sebrasp. Se faz coesão, então estabelece relação entre partes do texto. Sim, tá falando a mesma coisa duas vezes, né? Tá bom. E permitindo a progressão. O que é progressão? Progressão. Aí você pensa, progressão é progredir, crescer, avançar. Tá falando de novo a mesma coisa duas vezes, porque já falou em coesão sequencial. Coesão sequencial é o que faz você avançar, dar sequência. Quando você fala assim, dê sequência, você não está mandando progredir? Então, o item está certo. O que a banca quer com essa questão? Ela quer falar bonito? Não. Ela quer dizer que coesão sequencial é o mesmo que progressão textual. É fazer ligação, ela está explicando o que é coesão sequencial. Coesão sequencial é estabelecer em relação entre partes do texto, garantindo que o texto evolua. Progredir, fazendo progredir. E eles funcionam? Sim. Dri, tá certo? Tá. Então não tenha medo de marcar como certo se parecer estranho. Quanta coisa ela falou. Aí você vai traduzindo. E aí fica só uma dica. Sabe por que ela faz isso? Rapidamente falando. Porque isso aqui é uma locução prepositiva. Isso aqui é uma conjunção. Então, sabe o que a banca está avisando? Que tudo isso é a mesma coisa. No fundo, é isso que ela está querendo. Olha aqui, presta atenção. Se é preposição, se é conjunção, não importa. É conector. Esse é o jeito do Sebrasp. Por isso que em prova, não fique tentando catalogar. Além disso é preposição. Não fique colocando rótulo. Peraí, eu vou curtir o além disso. Além disso é, o aluno que fica viciado nisso. Se você não é essa pessoa viciada, então nem olhe para o que eu vou fazer. Além de, locução prepositiva. Porque termina com preposição. Não, mas tem mais.
acrescida de um pronome. E isso aqui é o quê? Não, isso aqui é uma conjunção. Eu aprendi conjunção, coordenativa, adversativa. Então, o Sebrasp está dizendo que tudo isso é para nada. Que, na verdade, tudo isso faz a mesma coisa. É a mesma coisa. Conector. Em prova do Sebrasp, não perca tempo perguntando se é preposição ou conjunção. Ela só quer que você veja que é tudo igual. Próxima. Ó. Agora a gente vai brincar de reescrita. Vem. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a expressão, no entanto, poderia ser substituída. Tá, toda vez que a banca pede para substituir uma pela outra, como é que eu faço esse tipo de questão? Eu pego a conjunção que eu já tenho e pego a que vai vir. Pergunto se estão na mesma lista. No entanto, está na mesma lista de todavia? Lista, mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Está na mesma lista? Sim. Então, sem prejuízo da correção do sentido, posso trocar? Sim. Certo. Preciso ir ao texto? Nem precisa. Porque eu estou trocando 6 por meia dúzia. Se no texto o no entanto era adversativa, então é claro que eu posso trocar por todavia porque elas estão na mesma lista. Típica questão que eu nem perco tempo com ela. Próxima. Mas não fica apenas nisso. Aí a banca pergunta. No 4º parágrafo, a expressão mas não fica apenas nisso estabelece uma relação de causa e consequência entre 2 citações de Suelaine Carneiro. Você que é o cara treinado, vê que nesse trecho aqui tem um mais. Mas não fica apenas nisso. Mas não fica apenas nisso. Aí ela pergunta se é causa e consequência. Olha para mim. Na pressão de prova, aqui entre nós, mais pode ser causa e consequência? Você nem perde tempo. Item errado. Mas tudo bem. Você vai lá para ter certeza. A banca quer saber o que mesmo que ela quer saber, se mais não fica apenas nisso. Olhe para cá. Agora eu vou traduzir o que a banca falou. Ó. Ela quer saber se, volte aqui para a assertiva comigo, estabelece uma relação de causa e consequência entre o quê? Entre o quê? 2 citações de Suelaine. Então, o que você vai fazer? Você vai lá achar as 2 citações. Vamos achar as 2 citações? O que é citação mesmo? Citação é o discurso direto, lembra? A fala. Cadê as 2 citações? Achei uma. Ó, esse aqui tá no meio, não tá? Tá perguntando se estabelece, ó, relação de causa e consequência entre 2 citações. Então, vou achar a primeira. Cadê a primeira citação? Tá aqui. Citação 1. Cadê a segunda citação? Tá, agora eu vou voltar para a assertiva. A banca está perguntando se há uma relação de causa e consequência entre as 2 citações. Isso aqui está no meio. Se ele diz, mas não fica apenas nisso, ele está mostrando que isso aqui é causa para isso. Quando ele fala o mais não fica apenas nisso, não. Ele está fazendo o quê? Sem precisar ler as citações. Peguei uma, peguei a outra. E ele está no meio. Mas não fica apenas nisso. Isso é o quê? Por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim, olha, ela é muito educada. Mas não fica apenas nisso. Ela é inteligente. O que eu estou fazendo? O fato de fez com que? Não. Mas não apenas, mas também. É também isso. Aditivo. Ó, é isso, mas não é só isso. É isso também.
Ainda bem que a banca não perguntou se era adversativo, que todo mundo ia errar. Você não, mas todo mundo ia. Errado. Bom, então o que você vai sempre fazer em prova? Com questão de conector. Obedecer ao que a banca fala com calma, ler com calma. Eu fui lá, vi as duas citações, vi essa expressão e perguntei se essa expressão, aqui no meio, trazia uma ideia de o fato de faz com que. Não, porque quando eu digo que não fica apenas nisso, eu estou somando. Não é só isso, é isso também. Ó, os dados indicam blá, blá, blá. Mas não fica apenas nisso. Em termos de aprendizagem, os dados também mostram... Hein? Olha aqui rapidinho, rapidinho. O que vem depois salva. Hein? Não fica apenas nisso. Vinha com o que depois? Também. O que vem depois salva. Esse também ajudaria a ver que a adição está somando os dados isso, mas também mostram isso. Que demais, que questão. Mas, Dri, eu acertei, porque eu vi que não era causa e consequência esse mais, eu já estranhei. Eu quero você assim. Ó, vamos ver mais uma. De acordo com. Vem. Estariam mantidas a coesão textual e a coerência do texto, caso se substituísse de acordo com por consoante. E aí, posso? Preciso ir ao texto? Preciso? Não. Item certo. De acordo com é igual a consoante, que é igual a conforme. A banca adora esse consoante. Porque tá velho, tá em desuso, né? Aqui entre nós, quem é que fala consoante? Oi, gatinha, consoante marcamos. O jantar será hoje. A pessoa nem vai entender. Tá na moda o consoante no Sebrasp, porque está desusado na vida. Consoante é igual a conforme. Consoante é igual a conforme. Consoante, de acordo com, sempre conforme. De acordo com é sempre conforme. De acordo com, conforme, consoante. Traz ideia de que, entre conformidade, são expressões conformativas. Consoante, de acordo com, conforme, são expressões conformativas. De acordo com o comunicado. Ó, em conformidade com o comunicado, a chance de um é um ninho, de acordo com, conforme, consoante. Vem, próxima. Embora, aí a banca diz, vem, no terceiro período, primeiro parágrafo, termo embora, introduz uma oração que expressa, em relação à oração anterior, sentido explicativo. Vai respeitar? Não. Errado. Vai curtir o embora lá no texto? Não. Por quê? Porque embora é sempre concessivo. Essas questões você não perde tempo. Aí você vai dizer concessivo. Agora, se fosse um como, aí eu teria que respeitar. Entendeu? Então, nesse tipo de questão, há conjunções que nunca podem ser mais de uma coisa. O embora é uma delas. O embora é sempre concessivo. Sempre concessivo, sempre, nunca explicativo. Se fosse o como, aí eu teria que respeitar. Vai. Por quanto? Ó, por quanto é igual a por quê? Por quanto é igual a por quê? Por quanto é igual a por quê? Lembra? Por quanto é igual a por quê? Por quanto não é por tanto. Por quanto é igual a por quê? Por quê? Por que eu tenho que ficar repetindo isso? Por quanto não é por tanto. Por quanto não é por tanto. Por quanto não é por tanto. Por quanto é portanto, logo é portanto. Por quanto é portanto, não. Estariam mantidos o sentido e a coerência do texto? Preciso ir ao texto para interpretar? Não, porque eu já decorei. Típica questão que eu não erro, não vou errar. Errado, não pode, porque eu já sei que a banca... Eu não preciso ir lá. Eu já sei que por quanto é igual a por quê. Por quanto... Vamos lá, ó. É igual a por quê. E logo é igual a quê? Portanto. Então, o porquanto não é igual a logo. Né? Tá. Dri, posso curtir? Não.
Ah, deixa eu curtir esse por quanto. Então, são aquelas questões do Sebrasp em que o por quanto não é igual a logo, porque ele é igual a por quê. E quando ele é igual a por quê, ele pode ser o quê? Causal ou explicativo. Preciso perder tempo com isso? Não, já sei que não é igual a logo. Tá errado, mas eu quero curtir. Não, André, eu não quero curtir não. Tá, mas agora quem quer curtir sou eu. Vem, vamos brincar com esse por quanto? A previsão de autodefinição é de suma relevância. Hein, gente? Olha pra cá. Dri, o que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo o quê aqui? Eu tenho que olhar para o que vem depois. Dri, o que eu tô fazendo o quê? Eu quero saber qual é a classificação desse por quanto. Como é que eu faço quando é assim? Eu leio o que vem depois. E pergunto se o que vem depois é... Então vem, ó. A previsão de autodefinição é de suma relevância, porquanto parte do pressuposto de que não cabe ao poder público. Esse porquanto é igual a por quê. Quando ele é igual a por quê, ele pode ser causal ou explicativo. Vamos classificá-lo? Olhe para o que vem depois. Isso aqui é causa para isso? Isso aqui é uma consequência? Não, isso aqui é uma afirmação. É uma opinião, ele está dando uma opinião, uma afirmação. A previsão de autodefinição é de suma relevância, ou seja, é uma opinião, uma afirmação, seguida da sua justificativa. Então, caso a banca perguntasse, não é causa. O fato de partir do pressuposto faz com que a autodefinição seja de suma relevância. Toda vez que há uma opinião com um porquê, aquele porquê tende a ser explicativo, porque você explica a sua opinião, entendeu? Ele opinou, afirmação, opinião. Tá bom, mas eu já sabia que estava errado. Vem. Mais uma. Pois, conforme. Dri, só uma coisinha. Tem o com quanto também, né? Ó, antes da gente continuar, tá acabando aí o bloco. Mas antes da gente continuar, só para você ficar repetindo, por quanto e com quanto nada a ver, tá bom? Então não esqueça, por quanto é porque e com quanto é concessiva, embora. Por quanto é causal explicativo e com quanto é concessivo. Tá bom. Agora eu vou curtir esse pois. E o conforme. Olha o que a banca faz comigo. Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso os vocábulos pois e conforme fossem substituídos respectivamente por porque e de acordo com. Conforme e de acordo com são sinônimos perfeitos. Em conformidade, nos conformes, né? O de acordo com é sempre conformativo. Então a questão é o pois. A banca quer saber se pode trocar o pois por porquê. Olhe para cá. Posso trocar esse pois por porquê? Ensiná-la não faz sentido, pois nessa idade narcisista ela responde a cada interferência. Ensiná-la não faz sentido. Por quê? Ela responde. Dri, gostei. Ó. Por quê? Ensiná-la não faz sentido. Por quê? Aí eu dou minha opinião. Ensiná-la não faz sentido e depois eu justifico. Então, eu gostaria desse pois igual a por quê. A banca pergunta se eu posso trocar o pois por porquê e o conforme por de acordo com, o item está certo. Olhe para cá. Olhe para cá. Quem errou? Você é capaz de me dizer quem errou, não é? Quem errou essa questão? Você já nem lembra mais, né? Um macete sem vergonha. Mas quem errou essa questão, ela não fez para você, ela fez para ferrar com o cara que decorou que o pois entre vírgulas é conclusivo. E não é. De novo,
A gente já está vacinado, não caio nessa. Esse pois estava entre vírgulas, mas ele não era conclusivo. Ele era igual a por quê? Por que ele não era conclusivo? Porque ele estava iniciando a oração. Ó, ele não está deslocado. Ensiná-la não faz sentido, pois nessa idade narcisista, ela responde. Então, esse pois está no início da oração. Ele não está entre vírgulas porque está deslocado. Essas vírgulas aqui estão casadas numa intercalação, né? Então, não é um deslocamento. Isso aí você já viu outras vezes na vida. O item está certo, esse pois não é conclusivo. É igual a por quê? Dria, e se a banca perguntasse do posto que? Posto que, com o quanto, já que, visto que. Adriana, Deus, aí, antes de fechar o vídeo, fica a dica. Sabe o posto que? Do direito? Posto que não é visto que. É muito comum no direito usar-se o posto que com o sentido de visto que. Muito comum, né? Mas está errado. O posto que é igual a embora. Concessivo. Posto que, com quanto, tudo igual a embora. E o visto que é igual a por quê. Pode ser causal ou explicativo, tá bom? Cuidado com posto que é concessivo, né? É erro mesmo, é erro. Usar o posto que com ideia de causa, tipo, o réu foi julgado, o réu foi condenado, que é o que a gente vê muito no direito, né? Ó, o réu... É erro, eu falo que é erro, porque às vezes o direito tem uma empáfia, não você, tô falando quem escreve, de criar uma própria linguagem, achando que, porque é texto jurídico, pode escrever como quiser. O réu foi condenado, posto que culpado. Aí o juiz vai lá e escreve isso. Tá errado. Tá errado. Não pode. Isso não é direito, isso é língua portuguesa. Posto que é embora, não faz sentido colocar um embora aqui. Isso aqui não é ideia de concessão. A concessão, ela é um contraste. E não há contraste aqui. Não há contraste entre as duas ideias. Culpado se opõe a ser condenado? Concessão é contraste. Há contraste aqui? Não. Há ideia de quê? De causa. Não há ideia de o fato de faz com que? O fato de ser culpado. Então, se isso aqui é causa... e isso aqui é consequência, então eu tenho que usar uma conjunção o quê? Causal. Aí eu vou dizer, o réu foi condenado, visto que culpado, uma vez que culpado. Entendeu? Então, é erro usar o posto que como sinônimo de visto que. Fica a dica, é a licença poética que o direito gosta de ter. Quem fazia isso era Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é que usava o posto que com ideia de causa. Mas era Vinícius de Moraes. E mais, ele quando escrevia, ele tomava todas. A história dele é muito louca. Então ele sempre escrevia louco. E aí ele escrevia do jeito dele. Mas ele escrevia porque ele confundia mesmo, entendeu? Mas ele podia, ó, tá? E aí por causa dele, o direito fica usando, mas tá errado, tá bom? Fica aqui a dica final.